Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC, né, programação de torno, e dando sequência ao que a gente viu no último vídeo, que era o fluxograma, né, aquela sequência de etapas para a gente criar um programa completo. Então agora eu vou mostrar um exemplo de um programa, né, inicialmente mais simples, né, e depois a gente vai vendo outros recursos de programação. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer nessa peça? Nós vamos facear, né? Aqui a peça já foi desbastada, tá? Então aqui é só a operação de acabamento, tá? Na face, o contorno, né? E o furo, certo? Então, mas se eu tivesse aqui o cilindro, eu teria que desbastar. Bom, isso a gente vai ver depois na sequência. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, esse meu programa tem que ter um nome, né? Tem que ter um nome, P20, tá? Lembrando que é de P1 até P99. No Mach 9, aqui está um comentário, ponto e vírgula, programa exemplo. Tá? E o G99, que tem aquela finalidade de segurança, né? De cancelar o G92, né? Que é a mudança de origem. Tá? Então, aqui está o início, né? No nosso fluxograma, esse aqui é o início. Próxima etapa do fluxograma é trocar a ferramenta. Então vamos lá, ó, T00, G54, 150, 150, T0101, M6, M12. Né? Então essa é a troca da ferramenta. Aqui cancela a ferramenta anterior, né? O zero peça, que pode ser 54 ou 55, o ponto de troca, né? Ó, ponto, ponto, né? Lembrando, né? Valores em milímetros e números inteiros, ponto, ponto. 0101, lembrando que esse primeiro 01 é a posição na torre e esse 01 é o corretor, ou seja, é a linha da tabela das dimensões da ferramenta, onde tem o quanto que a ferramenta está para fora da torre, tanto em X quanto em Z. Aqui o código, né, eu usei aqui o código ISO do inserto, tá? Um inserto W, né? M6 para fazer a troca e M12 a faixa de rotações alta. Próxima etapa é definir se a gente vai trabalhar com velocidade de corte constante ou RPM constante. Como a gente vai facear e vai contornar o perfil, né? A ferramenta vai trabalhar em diferentes diâmetros, então nós temos que corrigir a velocidade de corte. Então, G96, né? Velocidade de corte constante. Próximo valor é a velocidade de corte, né? S200. E o ponto. Lá na primeira aula eu comentei que as quatro grandezas que valores inteiros precisa do ponto é comprimento, ou seja, tudo que é milímetro tem que ter um ponto. Velocidade, isso aqui é velocidade, então ponto. Mais ângulo, valores em ângulo e valores em tempo, em segundos. Tá? Todas essas grandezas, valores inteiros vai com ponto. Se eu não colocar esse ponto, tá? A máquina não vai acusar erro, ou seja, ele não é aquele erro que ela para ali e tu tem que corrigir, não, ela segue. Só que esse valor aqui não vai ser 200 metros, vai ser um valor, um outro valor que eu nunca testei para ver, mas que se vê na prática é a placa girando muito lentamente, tá? Porque esse valor não está em 200 metros. G92 para limitar a rotação, né? Sempre que o G96 tem que botar o G92. Aqui eu estou limitando em 3500 M3. Ó, aqui tem uma pequena, já a primeira pequena confusãozinha do Mach 9, tá? Para quem está iniciando na programação do Mach 9 tem essa pequena confusão. Aqui tem um S com ponto, aqui tem um S sem o ponto. E é assim mesmo que tem que fazer. Velocidade de corte vai ponto nos números inteiros e RPM não vai ponto. Se eu não botar aquele ponto ali, não dá um erro que para o programa. Se eu botar um ponto aqui, vai dar um erro e o programa vai parar exatamente nessa linha aqui. Então aqui RPM não vai ponto. Velocidade vai ponto. Como é que a máquina sabe? Como é que o CNC sabe? Sabe. Ele foi programado para isso. Depois do G96, o S que vier é velocidade. Junto com o 92, o S que tiver é RPM.
Muito bem. Isso aqui é a etapa então que eu vou trabalhar com VC constante. Próxima etapa é a usinagem, propriamente dita. Tá? Vou botar aqui a canetinha aqui, vermelha. Tá? Então aqui ó, G0, Z0. Então aonde a ferramenta estiver, nós estamos trabalhando com uma máquina com ferramenta na frente. Então se ela estiver aqui, por exemplo, ó, primeiro movimento em Z, então ela vai vir para cá, ó. Pá, 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 pá. Né? Vou botar tracejado para representar aqui que é G0. Depois x45, então ela vai no eixo X. Aqui, aqui, tá. Né? Essa é uma aproximação que a gente chama de aproximação segura. Né? Primeiro um eixo, depois o outro. Ó. Primeiro se posiciona no Z, depois se posiciona no X. Né? Esse e esse. Se eu botasse aquele X lá em cima e ficasse os dois juntos, ela iria assim. Né? Mais seguro é fazer um eixo e depois o outro. G1, x menos 2, F012. Então aqui, ó, vou botar aqui uma outra cor. Então aqui ela vai em G1, né? Vai em G1 faceando até x menos 2, até aqui. Tá? Por que passar do centro? Porque no torneamento, tá? Se tu chegar até o centro, como a ferramenta, a ponta da ferramenta tem um raio assim, né? Tem esse raiozinho de ponta, e se tu chegar, o que chega no x0 é essa ponta aqui, ó, essa ponta de referência. Se tu chegar ali no x0, a peça vai ficar com uma saliência assim no centro, ó. Então por isso que a gente passa um pouquinho do centro, x menos 2 e o avanço. Afasta, tá? Chegou lá então, afasta em Z e volta para x32 em G0. Então vamos botar aqui o vermelho de novo. Vou botar aqui em x32. x32 vai dar aqui, ó. Então ele vem em x32. O que é esse x32? Esse x32 é exatamente o início desse raio, ó. Diâmetro de 40 menos 4 menos 4. 40 menos 8, 32. Tá, eu tenho que afastar da face para vir para cá. Não vou vir raspando a ferramenta aqui. G1, Z0. Então aqui agora encostou, né? Encostou na peça. Aqui, ó, encostou na peça. Encostou. E agora vai fazer uma interpolação circular anti-horário, né? G3 é anti-horário pelo que diz a norma lá do CNC, né? Norma ISO, norma DIN, né? Mas a gente olhar aqui, ó, a ferramenta está aqui, ela vai parar aqui. Então, mas essa trajetória aqui é uma trajetória horária, né? Trajetória horária, não seria G2? Então a gente vai dar uma olhada nisso, tá? Porque o G3 e o G2 no torno tem uma particularidade. Ó. G2 e G3, tá? No Mach 9 é não modal. Eu não dou bola para isso aqui. Eu escrevo G2 e depois eu volto para o G1. Teoricamente não precisaria, tá? Porque ele só vale, no Mach 9 só vale naquela linha ali. Tá? É a única linguagem que eu conheço que o G2 e G3 é não modal. Eu trato como modal. Até para não me confundir em outras máquinas. Tanto G2 como G3 executam usinagens de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos. G2 define trajetória no sentido horário e G3 anti-horário, que a gente já tinha visto lá no centro de usinagem. Para a usinagem do arco, a ferramenta deverá estar posando no ponto inicial. Também a gente já tinha visto aqui, né? Tô só repetindo. A sintaxe, como é que se escreve? G2 ou G3, né? Depende do sentido. O X e o Z, né? Estou trabalhando no torno. O plano é XZ, né? Coordenadas do ponto final. E aqui eu preciso programar ou o centro do raio ou o valor do raio. Tá? Mesma coisa, tudo igual. Aqui vem algumas diferenças, tá? do Siemens, tá? O valor do raio a gente programa na letra R, tá? R5, R10. Tá?
raios até 180 graus. O I, distância do centro do arco até a origem, tá? Então isso aqui é uma diferença do Siemens, porque lá era do ponto de início do centro até o ponto de início. Tá? Então se eu tô, mas aqui no Mach 9 a coordenada do centro do raio no eixo X, tá? Ela é em relação ao zero peça. Então o I é o diâmetro desse ponto aqui, é o diâmetro, ó. Então é o diâmetro, tá? O diâmetro disso aqui. E o K, né, vai ser a distância do centro até o zero peça. O K é esse valor aqui, que nesse arco é o próprio valor do raio. Tá? Então aqui é tudo absoluto, ó, o I e o K. E aqui vem uma grande diferença, tá? Porque no torno CNC, a gente tem torno CNC com ferramentas atrás, né? Isso aqui é ferramenta atrás. A torre, né? A torre onde tem todas as ferramentas estão na parte de trás. Então, se estiver trabalhando atrás, esse arco aqui é um arco anti-horário. O que é anti-horário? G3. Esse arco aqui é horário. O que é horário? G2. Então, se a ferramenta estiver atrás, vale o que descreve a norma. Isso aqui é G3, isso aqui é G2. Tá, mas se eu estiver trabalhando num torno, que nem o nosso do Liberato, que ele tem a ferramenta na frente, a torre é dianteira. Então aqui, aquele raio lá que seria anti-horário, fazendo aqui na frente, ele é horário. Ele é horário, mas eu vou continuar com o G3. Aqui é anti-horário, mas eu vou continuar com o G2. Então, isso pode dar confusão? Pode. Vai dar confusão? Não sei, né? Mas qual é a dica que eu dou? A dica é, a gente está trabalhando com a ferramenta aqui na frente, né? Trabalhando aqui na frente. Então, quando você estiver programando esse raio aqui na frente, vocês têm duas alternativas. Ou vocês se lembram que tem que inverter. Ah, esse raio aqui ele é horário. Ah, horário é G2. Não, mas eu tenho que inverter. Ah, então tem que ser G3. Ou então, vocês estão fazendo raio aqui na frente, mas vocês mentalmente descrevem a trajetória lá atrás. Tá? Ah, lá atrás é anti-horário é G3. Ah, então é G3. Então, se vocês descreverem a trajetória atrás, é o que vocês sempre fizeram no centro de usinagem. Tá? Se olhar aqui para frente, né, no lado de baixo aqui da peça, tem que inverter. Ah, mas por que isso? Por quê? Porque eu posso fazer um programa para um torno dessa configuração e pegar esse programa e jogar nesse torno, que vai dar certo. A única coisa que eu tenho que inverter é no sentido de giro da placa. Né? Lá ela está girando assim, né? Tá girando assim, M4, e aqui ela tem que girar assim, M3. Então é a única coisa que eu tenho que inverter. Mas todas as coordenadas vão ser iguais. Então, é esse motivo. Ó. Um exemplo. O zero está aqui atrás. Ó. Então, 21,81. 21,81 dá mais ou menos aqui. Ó. Aqui. No início do chanfre é 21. É 24 menos 3, 21. E 81, a peça tem 80 mais 1. Então, a peça está aqui. Aí... encostou, isso aqui é o chanfro, isso aqui é o início do raio, né? E G2, ó. Aqui ele é anti-horário, mas tem G2, porque lá em cima é horário. 44 Z40, então esse ponto aqui, né? O raio é 10, então de 24 aumenta 10, aumenta 10, aumenta 20. O 50 veio para 40 e o raio é 10, ó. Ponto, ponto, ponto. Ou se fosse o I e o K, ó, o centro do raio, ó, o centro do raio é aqui. Então o centro do raio é 44, o diâmetro de 44. E o K, a distância até o zero peça, essa distância daqui até lá é 50. Aí ele faz esse cone. Aí ele faz essa face,
parou aqui, né, em 74, que é 80 menos 6, e aí vai fazer um raio horário aqui embaixo, um raio anti-horário lá em cima. A anti-horário lá em cima é G3, 80, 22, raio 3, ou o I74 e o K22, que é a coordenada aqui do centro, ó, o diâmetro e o Z. O Z é o K. Né? Deixa eu tirar aqui a caneta, vamos lá. Então, G3, X40 menos 4, raio 4, tá? Fez o raiozinho. Depois menos 10, então ele veio até aqui. Tá? Aqui está o 10, ó. Menos 10 veio até aqui. Próxima linha ele vem até o início do chanfro, tá? 48, tá? Que é 50 menos 2, né? Duas vezes o chanfro. Próxima linha faz o chanfro, 50 menos 11. Próxima linha vem até aqui, menos 20. Próxima linha vem até aqui. Esse chanfro aqui é 10 por 45, então tem 10 em Z e 10 no raio. Tá? Então o diâmetro de 50 vai aumentar 20, vai para 70, menos 30. Depois vem até menos 50. Tá errado aqui. Tá errado. Então isso aqui é... Opa! Esse aqui é o início do chanfro. Isso aqui é o chanfro menos 50. Tá certo. Bom, aqui afastou a ferramenta, tá? Afastou a ferramenta da peça, né? E aí no meu fluxograma tem assim: tem mais alguma ferramenta para ser usada? Sim, tem. A broca. Então a gente volta lá para a troca da ferramenta, ó. T00, G54, 150, 150, T0202, M6. Tá? Então, ó, isso aqui é usinar, isso aqui é a troca da ferramenta. Faz agora a faixa de rotação. M11, broca, né? Furo. Furo não tem que trabalhar com VC constante, porque o diâmetro da broca é constante, né? Não vai variar o diâmetro da broca. Então, G97, a rotação aqui é calculada, né? M3, tá? Z5X0, então vem aqui, né? G1 Z-28 e 6, eu estou programando esse pontinho aqui, né? Eu estou usando aqui furar com G1, tá? Ó, furou com G1, saiu com G0, tá? Mas depois, mais adiante, a gente vai ver ciclo, né? Ciclo para furar. T00, G54. Ah, daí aqui, né? Terminou o furo. Tem mais ferramenta? Não. Então encerro o programa. Fim, 54, ponto de troca, M30. Tá? Então aqui é a parte final. Então tá um programa, um exemplo bem simplesinho, tá? Mas da maneira que a gente sempre tem que estar atento a escrever dessa forma. Tá? E eu deixo para vocês aí um pequeno exercício, né? Bem pequeno mesmo, né? Então, que é para alterar o programa anterior de tal maneira que seja usinado um canal conforme desenho abaixo. A ferramenta está na posição 5 da torre, utilize velocidade de corte 120, avanço de 1/10 por rotação, programe um tempo de 2 segundos no fundo do canal. O ponto de referência do bedame é o ponto esquerdo, tá? Então o ponto, quando eu programar o eixo Z, né, Z0, né, quem é que chega aqui nessa face? É esse lado aqui do bedame, tá? Então se eu programar Z0, o bedame vai ficar assim, tá? Vai ficar aqui, ó. É esse ponto que chega na coordenada. O bedame tem 3, o canal tem 3, bem simplesinho, né? Então tem que botar o bedame aqui, né? Botar o bedame aqui com G0, entrar na peça com G1, tá? Entrar na peça com G1, né? Naquele diâmetro ali. Depois que ele chegar lá, deixar 2 segundos parado, né? Tempo é com G04, tá? G04. E os segundos é na letra D, tá? No Mach 9. D
D2, D2. Lembrando, as 4 grandezas que preciso do ponto: comprimento, velocidade, ângulo e tempo. Então, ponto, 2 ponto. Se tu não botar o ponto, esse 2 fica 2 milésimos de segundo, né? Fica 2 milissegundos. Tá. Então, chegou lá, 2 segundos, afasta a ferramenta e encerra o programa. Então, aqui, ó, no programa aqui, no meu programa exemplo, né, aqui na linha 390, começa a parte final. Então, eu vou acrescentar aqui na linha 390, eu vou acrescentar a usinagem do bedame. E essa parte final vai ir mais para frente. Tá? Então, nesse exercício, a minha linha 390, né, T00, canal. Então aqui eu vou começar a usinagem do canal. E essas linhas aqui vão ficar, né, uma outra mais para frente. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos e obrigado pela atenção.